Jesus nos ensinou a como não nos distrairmos na vida espiritual, como não nos perdermos a tamanhas informações no mundo em que vivemos. A Bíblia nos ensina a não vivermos conforme os padrões desse mundo. E também a palavra de Deus nos ensina que o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. E quando nós lemos lá em João 10, 7 adiante, nos diz o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham a vida com abundância. Aqui Jesus está nos ensinando que somente nele nós conseguimos acesso à verdadeira abundância, à verdadeira riqueza, à verdadeira herança nossa, que é a eternidade. E ele nos ensinou a como não nos distrairmos, ou seja, nos seus caminhos, quando estamos presos à rocha que é Cristo Jesus, aos seus comportamentos, nós estamos firmes para não cair nas distrações da nossa carne, nas inclinações carnais dentro da vida espiritual, porque não é porque somos espirituais ou porque já estamos há mais tempo na vida espiritual, no mundo após conversão, que não estamos sujeitos a cair. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos diz: quando penso que estou forte, é fraco estou. Então, nós devemos, e ele nos ensina também que é todo aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, nós devemos trazer esses ensinamentos da palavra de Deus e entender que a Bíblia ela nos aponta para Cristo Jesus, para a obra redentora da salvação e para o temor do Senhor e por conhecimento de quem nosso Pai é, nosso Deus. Então, nós temos que entender que a Bíblia é um livro que ela nos aponta para Cristo Jesus, que é o nosso caminho, que nos ensina como nos comportarmos para de fato agradar a Deus, elevarmos espiritualmente através dos nossos comportamentos, para que a gente busque viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. É sim pela fé e pela graça, mas nós devemos caminhar com Jesus e sermos ali os reconhecidos no dia do juízo. Então, Jesus ele nos ensina quem são eles. Lá na passagem do dia dos juízos, os benditos do Pai, aqueles que tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive preso e foste me visitar. Bem-vindos, benditos de meu Pai. Então, a Bíblia nos ensina aqui ao longo da jornada, as histórias que Jesus nos conta, mostrando e apontando que ele é o caminho que nos leva a Deus. Então, ele é o caminho que nos ensina como nós devemos agir certo e quais são os caminhos que são errados, quais são os caminhos que nos afastam de Deus, os caminhos que são trevas, que desagradam a Deus. Então, uma vez em Cristo Jesus, nós devemos buscar por caminhos ali que são de Cristo Jesus. Só assim a gente está cada vez mais blindados, mais firmes na rocha, para não cair em distrações, pois todos nós estamos sujeitos a cair, porque Jesus ele nos ensinou a perseverar em oração, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus aqui nessa passagem de João 10 nos diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Aqui Jesus está nos mostrando: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Satanás é um ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir, que a Bíblia nos diz. Então a gente não pode deixar brechas na nossa vida espiritual de modo que o inimigo venha e nos distraia dentro mesmo da vida espiritual, utilizando até mesmo da palavra de Deus para tentar convencer no nosso campo mental que a gente deveria ter comportamento que não combinam com o comportamento que Cristo Jesus teve. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós estamos blindados. Por isso, nós devemos alimentar dia após dia da palavra de Deus, porque ela vai limpando o nosso coração e vai renovando na nossa alma, fortalecendo
a nossa consciência, os nossos estímulos cerebrais a estarem firmes na palavra de Deus e a discernir mais o que é certo do que é errado, a discernir os comportamentos que agradam a Deus, que são os comportamentos semelhantes do de Jesus Cristo, e aqueles que não agradam a Deus, os caminhos de trevas, que são ao contrário que Jesus Cristo nos falou e nos ensinou. Então, nós devemos buscar em Jesus a nossa rocha para não sermos setados por Satanás, para que ele não se aproveite da nossa inclinação carnal para levar-nos a comportamentos que nos tirem da linha da obediência, que nos tirem da linha dos comportamentos que Cristo Jesus nos pediu, nos ensinou, como o amor ao próximo, como não fazer acepção de pessoas, como buscar arrepender dos nossos pecados e ter ali posicionamento de temor e reverência ao Pai. Então, somente com o aprofundamento em Cristo Jesus que nós encontramos a firmeza necessária para que a gente não caia nas nossas distrações, inclinações carnais dentro da vida espiritual, para que a gente não caia em setas malignas, nem em pessoas que estão pregando o evangelho e distorcendo a palavra de Deus com aparência de ovelhas, quando na verdade são lobos. E que a gente só pode estar livre desses mercenários dentro da fé, com pessoas que usam da palavra de Deus para distorcer a verdade, quando de fato nós conhecemos quem é Jesus e que ele veio nos ensinar e veio nos pedir, e que ele é o único caminho que nos leva a Deus. Então, que a gente busque mais o foco naquilo que realmente importa, e que a gente não perca, não se distraia com conversas que não nos levem à verdade, ao foco naquilo que mais importa. Jesus é o nosso único caminho que nos leva a Deus, que nos salva. Então, nós devemos focar naquilo que Ele nos pediu para caminharmos com Ele, que é amar o próximo, perdoar para que sejamos perdoados, e que a gente vai ser discípulo, reconhecidos como seus discípulos, amando uns aos outros. Logo, nós devemos entender que amor ao próximo não é somente aqueles que são compatíveis com as nossas ideias, mas também aqueles que têm diferenças com as nossas ideias, que têm diferenças de crenças, mesmo pertencendo à família de Cristo Jesus, todos nós. E isso nós vemos nitidamente quando Jesus ele se dirige a pessoas que eram pessoas julgadas por preconceito dentro da sociedade, como a mulher samaritana, como pessoas que se dirigiram até ele para a cura. Então, nós vemos ao longo da jornada Jesus Cristo tendo movimentos contrários do que um homem judeu era permitido fazer. E Jesus era judeu, e ele fazia o contrário do que os de dentro julgavam que ele poderia ou não. Então, nós devemos entender que caminhar com Cristo Jesus muitas vezes vai nos fazer ir contra a lógica, até mesmo de pessoas religiosas, de pessoas de dentro, por elas não estarem na visão que realmente é a verdade, que é a visão de Jesus Cristo. E muitas delas estão indo mais para o lado dos fariseus, que pensavam ali ser zelosos pela palavra, carregavam consigo o zelo e o conhecimento pela palavra, alguns deles, outros estavam ali por disputas, mas ambos ali falhavam e estavam se corrompendo, trazendo inclinações carnais para dentro da vida espiritual, porque iam contra a vontade de Deus, trazendo comportamentos contra o amor ao próximo, contra a misericórdia, contra a justiça e contra a fé, que é buscar entregar o coração ali verdadeiramente para Deus, não apenas dotar do conhecimento da letra e buscar por reconhecimento de pessoas dentro da vida espiritual, lembrando que não é por dons espirituais que somos salvos, é através de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, mas para isso nós precisamos caminhar com Cristo Jesus. E caminhar com Cristo Jesus, sermos reconhecidos como seus discípulos, Jesus nos ensinou que para isso nós precisamos amar o próximo assim como ele nos amou. Amar uns aos outros, porque assim buscar amar uns aos outros, porque assim nós verdadeiramente seremos seus discípulos. Então, que o Senhor Jesus guarde nosso coração, que o Pai nos ensine a guardar o nosso coração, para que a gente não se distraia, não caia nas ciladas do inimigo ou nas nossas inclinações carnais,
de desviar o nosso foco daquilo que realmente importa. Só Jesus Cristo é que salva e ele nos deixou uma missão de amar uns aos outros. Então, que a gente aprenda a concentrar as nossas energias, o nosso exercício de fé, as nossas orações, para buscar evoluir em amor ao próximo e não se encher de orgulho, se achando perfeitos já em amor, como os fariseus se achavam já não necessitados de médico, quando na verdade a postura que o Pai quer de nós é de arrependimento, de reconhecer que nós precisamos sim de médico. E Jesus é nosso médico, ele pode nos ensinar dia após dia a agradar mais a Deus e a evoluirmos em amor. Então, que a gente sejamos aqueles que necessitam de médico, necessitam sim de Cristo Jesus para nos ensinar a amar dia após dia, e não que sejamos aqueles que falam: "Não, eu já amo o próximo", e sim que a gente busque dia após dia melhorar em amor e misericórdia, ciente que nós somos tão errantes quanto o próximo, e que nós necessitamos sim de Jesus Cristo para evoluir em amor e misericórdia, e só assim nós podemos caminhar com Ele e sermos seus discípulos quando nós buscamos amar uns aos outros, como ele nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e te agradeço pela bênção dessa palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor nos tire, Pai, de toda dúvida e angústia sobre a salvação dos nossos corações. Que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos encha de sabedoria, Pai, para focarmos naquilo que realmente importa. Que o Senhor nos ajude a buscar de todo o coração agradar ao Senhor e buscar a sua vontade, para além do que nós pensamos ser bom ou não. Senhor, guarde nosso coração, Deus, para não usarmos da tua palavra e da vida espiritual para termos reconhecimento, para sermos pessoas que vão contra o amor ao próximo, que é o que Jesus nos pediu e nos ensinou, e também a obediência ao Senhor e a postura de arrependimento, que somos necessitados do médico Jesus dia após dia para acertarmos e sermos melhores em nossos comportamentos ao Senhor, Deus. Então eu te peço, Senhor, ilumina, quebranta o nosso coração, não nos deixa entrarmos em dura serviço, nos ajuda a sermos os que têm olhos e veem, e têm ouvidos e ouvem, pela revelação correta da tua palavra no Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Não nos deixe distorcer da palavra e usar da palavra para poder pregar ódios, violências, disputas entre ministérios, e palavras de maldição na vida do próximo, desejar vingança, quando na verdade, ainda que o Senhor seja Deus de justiça, a vingança pertence somente a ti, a justiça pertence somente a ti, e não cabe a nós ficar desejando mal ao próximo, porque Jesus nos pediu para amar aos outros como o Senhor Jesus nos amou, e Jesus exerceu a misericórdia ainda que não merecíamos. Ele foi misericordioso e nos sustentou, mesmo quando nós o perseguíamos. Então, que o Senhor nos ajude a ressignificar tudo isso e entender, Pai, que muitas vezes quando estamos num processo ali de crescimento espiritual e para avançar para a terra de promessas terrenas que o Senhor tem para nós, por vezes o inimigo pode levantar mesmo algumas pessoas, mas que isso é somente mais um sinal que nós estamos no caminho certo. Pode ser um sinal que nós estamos ali no caminho certo e o inimigo está com medo da bênção e da forma que nós vamos ser usados por Ti quando nós acessarmos esse novo nível e tomando posse dessa promessa terrena. Então, que a gente não se concentre as nossas orações, os nossos focos em combater pessoas, e sim combater um bom combate, ciente de que a nossa luta é espiritual, que a gente combata ali espiritualmente contra Satanás, resistindo a Satanás com a ajuda do Senhor, Deus em oração, que a gente não foque a nossa vida espiritual como se a gente estivesse aqui disputando com pessoas, competindo com pessoas, e sim com nós mesmos, negando a nossa carne dia após dia e aprendendo a resistir o inimigo, não por nossas forças, mas pelo seu Espírito, Senhor, que nos sustenta e nos fortalece a cada dia, perseverantes em oração e firmados na rocha que é Cristo Jesus. Então eu te peço, ilumine os nossos caminhos, nos dê toda a sabedoria e estrutura para isso, para que a gente não se distraia dentro da vida espiritual, trazendo inclinações carnais. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus.